É isso aí, pessoal. Voltei agora para o nosso momento de revisão. Já estamos aqui na aula 5.2, onde a gente trabalhou as hipóteses sobre a origem da vida, parte 1. Então, nessa aula, a gente teve aquele conhecimento de como surgiu essa ideia, essas primeiras teorias. Como será que surgiu o primeiro ser vivo? Ou como será que surgiu os seres vivos? E dentro dessa aula, a gente explanou bem os conceitos da teoria da geração espontânea ou a biogênese. Também exploramos a teoria da biogênese, além dos experimentos que tiveram relevância para aquela época. Então, o meu diretor corta agora para a telinha. Vamos para aquele momento da revisão da aula, é isso mesmo. Então, aula 5.2, vamos lá, gente. Hipóteses sobre a origem da vida. Nessa aula, a gente falou sobre a geração espontânea ou abiogênese e também exploramos os conceitos da biogênese. Então, dentro dessa teoria da abiogênese, o que era o princípio dela? O princípio era o princípio vital, essa força vital, Segundo Aristóteles, que a gente viu lá no início da nossa aula, de uma matéria inanimada, surgiu o quê? Surgia a vida. De algo inanimado surgia a vida. E existia até mesmo cientistas, que bolavam receitas de como você poderia, por exemplo, produzir um rato, que a gente viu, Então, a gente teve outro cientista, o Van Helmont, que também bolou uma receita para você produzir aí escorpião, e que ele falava que bastava uma camiseta suada, trigo, lembra? Justamente, eu sei que você lembrou, eu sei que você prestou atenção na aula. Então, segundo esses cientistas, você conseguia produzir animais, isso mesmo. Então, a geração espontânea ou a biogênese, o princípio dela é o quê? A força vital de algo sem vida, inanimado, era como se aquilo ali tivesse esse princípio vital e produzisse a vida. Mais tarde, a gente tem o quê? A teoria da biogênese, que a vida ela surge de outra forma de vida. Então, ela vai surgir de organismos pré-existentes. A vida ela surge de organismos pré-existentes. Esse é o princípio, dessa teoria. E vieram cientistas para estar refutando a teoria da abiogênese, como também unida, que a gente já citei para vocês, mas vou citar ele daqui a pouco aqui, que também refutou a teoria da biogênese. E dentre os nomes desses cientistas, nós temos aqui dois grandes nomes, que é o John Needham e o Lázaro Spallanzani, O que John Needham fez? Ele pegou o caldinho nutritivo, ferveu, mas ele não ferveu por um tempo considerado, não matou o suficiente aqueles micro-organismos, e ele acreditou que a teoria da biogênese era ainda a correta. Mais para frente, veio o Spallanzani. O que o Spallanzani fez? Criticou os experimentos do Needham. E a partir dessa crítica ao experimento do Needham, ele conseguiu provar que Needham fez um experimento sem rigor científico, E aí ele fez um outro experimento, que é aquele que vocês viram lá, do gargalo, Que é o gargalinho. E aí ele conseguiu ferver o tempo suficiente o frasco, e ali ele conseguiu vedar com uma rolha de garrafa, e a partir dali ele viu que ele conseguiu o quê, gente? Esterilizar e matar os micro-organismos que poderiam estar ali naquele caldo. Posteriormente, quase 100 anos depois, vem ele, esse grande nome, Louis Pasteur, que foi o cara, digamos assim, que conseguiu provar ainda mais sobre a teoria, conseguiu colocar na roda a teoria da biogênese. Realmente conseguiu levar ela com um rigor científico e ela ser aceita por toda a comunidade
científica. E só um ponto aí que eu lembrei agora, com relação à geração espontânea ou à biogênese, é que antes desses 3 nomes aqui que eu citei para vocês, a gente tem Francisco Redi, que também, através dos seus experimentos, do experimento, né, do frasco com a carne vedada e o frasco com a carne sem estar vedada, aberta, sem a gase, conseguiu também refutar a teoria da geração espontânea. Então, ele também foi um grande nome que conseguiu refutar essa teoria. E é isso aí, pessoal. Agora é aquele momento, vou pedir para o meu diretor, isso aí, diretor, agora é aquele momento que você, junto com o seu professor presencial, vão ler as questões aí, vai fazer aquele apunhado do que viu, dos conceitos que viu, que estudou, para estar resolvendo as questões. Qualquer dúvida, esse é o momento agora de vocês estarem mandando aqui para a gente. Professor presencial, eu quero que vocês registrem esse momento e mande aqui para a gente. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei agora. Já dei o tempo assim de eu tomar aquele cafezinho. Voltei aqui para a gente fazer, né, responder as dúvidas de vocês. Então vamos agora para a atividade de sala. Eu espero que vocês tenham ido muito bem, porque essas questões, assim, digamos, elas estão assim, mamão com açúcar, tá muito fácil. E eu tenho certeza que vocês foram muito bem nessas questões. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente conseguir aqui resolver essa atividade de sala. Agora é o momento, né? Conforme eu vou respondendo as questões, a gente vai tirando as dúvidas. Então, vamos agora para a nossa primeira questão. Olha aí, gente, ela começa aí com a receita de Jean-Baptiste Vermont. No século 17, colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado, o suor funciona como princípio ativo e dentro de 21 dias, ainda tinha até a quantidade de dias, ó, a partir da camisa e do trigo nascerão vários camundongos. O texto acima, ele exemplifica qual teoria que a gente estudou? Quando ele fala aí, gente, receita, tu já lembra receita de bolo, né? Mas não. Quando ele fala aí receita, a gente já consegue deduzir qual teoria. E quando ele joga a palavrinha aí, princípio ativo, fica muito fácil a gente entender qual é a teoria do qual ele está o quê? Ele está comentando, ele está falando. Então, vamos analisar agora as alternativas para a gente conseguir entender melhor qual é essa teoria. Ele fala da hipótese autotrófica. Bem, isso aí não tem nada a ver com a hipótese autotrófica, pessoal. A hipótese autotrófica, ela está relacionada à origem, né, dos primeiros organismos da Terra. E, assim, segundo essa hipótese, resumindo ela, os primeiros organismos que surgiram na Terra, eles eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, não tem nada a ver com o que o texto acima exemplifica. Vamos analisar agora a alternativa B de bola. Teoria da abiogênese. Pronto, chegamos na resposta. Eu nem preciso falar, chegamos na resposta. Então, realmente, quando ele fala que do suor, desse princípio ativo, dessa receitinha aí, como se fosse uma receita de bolo, ele está exemplificando, ele está falando da teoria da abiogênese, pessoal. É mais uma teoria que exemplifica, né, a questão aí 1. Mas vamos analisar aqui as próximas alternativas, só para a gente não perder aquele fio da meada, tá bom? Prosseguindo aqui, olha aí, gente, veio o Coringa aqui.
hipótese autotrófica. Eu acho que era hipótese heterotrófica, mas tudo bem. Vocês já sabem o que é hipótese autotrófica, não tem problema. Vamos analisar agora a teoria D. A teoria D, ela fala da teoria da biogênese. A teoria da biogênese, vocês já sabem, porque vocês estudaram, que a teoria da biogênese, ela diz respeito ao quê? Que para um ser vivo existir, ele tem que vir de outro ser vivo o quê? Pré-existente, tá bom? Prosseguindo, a alternativa E. Alternativa E, teoria da pré-formação, pré-formismo, tá, pessoal? Vou dar uma resumida nessa teoria aí, só para vocês entenderem o que é. É uma teoria muito antiga que propunha, pessoal, que características de um organismo eles já estavam presentes, nesse caso, em miniatura, tanto no espermatozoide quanto no óvulo, no ovócito secundário, tá bom? Então, essa é a premissa da teoria da pré-formação. Ficando, então, né, como vocês já sabem, não tem por que eu enrolar, sem delongas aqui, a alternativa correta é a alternativa, o gabarito B de bola. Eu tenho certeza, você que é aluno da mediação, acertou. Então, vamos lá agora para a questão de número 2. Olha aí, gente, olha que bacana. Essa questão aqui, ele já ilustra, já vem assim ilustrada com o experimento de Red. Então, a figura seguinte representa a experiência de Red. Se a gente analisar aqui, a gente tem o quê? 2 frascos de vidro. Um com um pedaço de carne vedado, que é o que a gente está vendo aqui. Esse aqui, né, tá vedado com uma gaze, lembra que ele vedou com uma gaze, coberto com a gaze? E o outro aqui, ele tá o quê? Ele tá livre, né, não está coberto. De cara aqui, analisando essa imagem, a gente já consegue ter uma resposta. Mas vamos ler aqui o que a questão em si está pedindo? Então, Red colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas em decomposição. Alguns dos recipientes foram cobertos com gaze e os outros deixados descobertos, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Ele demonstrou que as larvas da carne podre, né, a carne putreficada, desenvolveram-se de ovos de moscas e não da transformação da carne. Não era porque a carne tinha um princípio vital. Então, a partir daí, pessoal, mais uma vez aqui fazendo aquela revisão com vocês, a partir daí ele consegue refutar que a teoria da abiogênese estava errada. Então, a partir desse simples experimento, ele refuta que essa teoria, ela tá o quê? Ela tá errada. Mas vamos ver o que a questão está pedindo. Vamos analisar o que a questão pede. Né? Então, vamos lá. Os resultados dessa experiência fortaleceram a teoria sobre a origem da vida, denominada de quê? Olha aí, gente, tá muito fácil, né? Ele refutou a teoria da abiogênese. Quando ele refuta a teoria da abiogênese, vem qual teoria? Teoria da biogênese. Já até respondi aqui para vocês, mas não tem problema. Então, vamos analisar aqui. Aí ele vem hipótese heterotrófica. Não, tá, pessoal? Mas eu vou falar aqui sobre a hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica são seres vivos, né? Lá na origem do nosso planeta, são seres vivos que não produziam seu próprio alimento. Então, seriam organismos, né, são organismos capazes de não produzir seu próprio alimento. Então, dentro dessa hipótese, ela sugere que os primeiros seres, né, que surgiram aqui no nosso planeta, eles não tinham capacidade de produzir o seu alimento. Por isso, hipótese heterotrófica. Prosseguindo aqui, geração espontânea. A gente sabe que não é a geração espontânea. Por quê, professora? Justamente porque esse experimento, ele rebate a geração espontânea. Então, não tem como você marcar a alternativa B. E a alternativa C, professora? A biogênese. Geração espontânea e a biogênese são a mesma coisa, né? As duas teorias que falam sobre o princípio vital, força vital. Não tem como você marcar a alternativa C. A alternativa D, ele fala da hipótese autotrófica, mais uma vez.
né? Hipótese também relacionada à origem dos primeiros seres vivos aqui na Terra. Segundo essa teoria, os primeiros seres vivos que surgiram aqui na Terra, eles tinham capacidade de produzir seu próprio alimento. Também não tem nada a ver com o que foi explanado nesse experimento de Redd. Pelo contrário, né? O Redd, ele veio o quê? Ele veio para mostrar a teoria da biogênese, que para um ser vivo surgir, ele teve o quê? Que surgir de um outro pré-existente. Ele não surge ao acaso, ele vem de um outro pré-existente. Então, a alternativa correta, gabarito correto, é o gabarito E, gente. Vou até marcar aqui para vocês. Essa aqui é a resposta correta. Vou até trocar aqui a canetinha, que eu acho que melhor. Essa aqui, gente, é a resposta correta. Alternativa E de escola. Tá bom? Vamos prosseguir agora para a questão de número 3. Qual ficou sendo a grande discussão entre Nid e Spallanzani? Aí vem, gente, aquela questão, né, dos experimentos no qual Spallanzani, ele refuta o Nid, né, nesses seus experimentos. O que você respondeu? É uma questão aberta, né, que você pode colocar com suas palavras. Então, vamos lá, gente. O Nid, ele criticou o experimento de Spallanzani. Spallanzani também, mais tarde, criticou o experimento do Nid também, tá? Os dois, assim, ó. Criticou o experimento do outro. Então, o Nid criticou o experimento de Spallanzani pelo fato do mesmo ter aquecido por muito tempo o caldo nutritivo e, assim, matado a força vital plenamente defendida pelos abiogenistas. Olha aí, gente, mesmo Spallanzani, né, fazendo todo o seu experimento, o Nid criticou, porque, segundo ele, era no caldo nutritivo que tinha essa força vital que fazia com que aqueles micro-organismos estivessem ali presentes. Já Spallanzani, ele afirmou que Needham não esterilizou de forma satisfatória os recipientes e que o pouco tempo de fervura facilitou a sobrevivência de micro-organismos oriundos da onde? Do ar, né? Realmente, os organismos que estão em suspensão no ar, né? Os micro-organismos. E ali sim, né, se formou, era dali que vinham o quê? Esses micro-organismos que o Nid encontrou no seu caldo nutritivo. Então, um refutou a ideia do outro. Essa foi a questão. Vamos agora para a questão de número 4. Por volta de 1860, um famoso cientista demonstrou que uma suspensão previamente esterilizada de levedo de cerveja em água mantém-se estéril indefinitivamente se for conservada em frasco pescoço de cisne, aquele formato ali, gente, de pescoço de cisne. Essa aí fica fácil, vou até fazer aqui o frasco para vocês lembrarem aqui, que é mais ou menos assim, ó, a imagem daquele frasco, né? Então, gente, o resultado obtido a partir desse tipo de frasco expressa a ideia defendida por quem? Quando ele fala aqui pescoço de cisne e estéreo, usa esse termo aí, estéreo, de cara a gente já consegue o quê? Definir quem defendeu essa ideia. E eu já posso até dar a resposta aqui para vocês, né? Quando a gente analisa aqui, alternativa A, Francesco Redd, não foi ele fez o experimento da carne, né? Van Helmont foi aquele que criou a receita para o escorpião, né? Receita para criar escorpião, rato, camundongo. O Spallanzani e o Nid, né? Eles falaram, foi a questão do caldo nutritivo, o tempo de aquecimento de um frasco de outro. Então, o cientista é Louis Pasteur. Então, o gabarito correto aqui é a alternativa B de bola. Louis Pasteur, ele sim conseguiu, né, difundir ainda mais a ideia da biogênese. E ele é tão cara que o nosso leite pasteurizado, aquela caixinha, vocês vão ver isso, né? Olha aí, professor presencial, pode cobrar dos nossos alunos aí para observar ali esse procedimento de pasteurização. A gente se deve a ele, né? Deve-se a ele.
E agora aquele momento decolando para o futuro, isso mesmo. Vamos lá para a nossa última questão. Certos alimentos podem ser utilizados para dar origem às larvas de moscas que são utilizadas como iscas para pesca, ok? Alguns acreditam que o surgimento dessas ocorre espontaneamente do alimento em decomposição, só que a gente sabe que não é, né? Situação proposta também pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente o quê? Já se sabe, né? Eles refutaram a ideia da biogênese e mostraram o quê, gente? A existência de seres que só existiam através de outros seres pré-existentes, que é a teoria da biogênese. Então vamos só analisar aqui a alternativa A. Todo ser vivo pode ser criado em laboratório? Não, não foi isso que eles quiseram mostrar nos experimentos dele. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Também não. Aí são as hipóteses autotróficas e heterotróficas. Também descarta. C. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente? Não, pelo contrário, né? Eles queriam refutar a ideia da abiogênese. Tira isso aí. D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Também não, eles não quiseram provar isso. Descarta a alternativa D. Sobrou qual alternativa? Sobrou o gabarito E de escola. A reprodução é que dá origem a outro ser vivo pré-existente. Então, a resposta correta é a alternativa E. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula aqui e já já a gente se encontra em mais aulas aqui de biologia. Até mais!